Já ouvi esse ano. Ah, esse time vagabundo, sem vergonha. É, o time vice-campeão do mundo. Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Fizeram Sentiu isso. falta de um jogador no Fluminense? O Fluminense parecia que tinha um jogador a menos? Porque no clássico Vasco e Flamengo, o Vasco, quando ficou com um a menos, foi claríssimo o Vasco com um a menos. A torcida do Flamengo começou com um coro de vergonha, 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 time sem vergonha. Quando eu vi essa notícia, eu tive vontade de morrer, tá ligado? Moleque, eu olho o que tem acontecido com o Vasco hoje, eu vejo isso, eu tenho vontade de morrer, entendeu? Fala comigo, seus mitos da nação. Olha, o clima lá nas colinas lá não tá bom não. E claro, eles lembraram do Flamengo. Os vascaínos lembraram do Flamengo em forte desabafo sobre o Vasco. Também terá aqui um mini corte aqui também, né, do Jorge Igor também, santista, enfim, isso aí não é vascaíno não. Mas também falando sobre o Flamengo, essa questão do protesto do Mengão. Mitos, também vou deixar aqui a minha opinião no final do vídeo. Os créditos de cada canal vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem pra geral e claro, venham se tornar um mito aqui comigo também. Me ajuda no engajamento aí com like e hypezinho, tá? Bora. A decisão da Recopa em 2 jogos. Ninguém tem paciência. Torcedor no final do primeiro tempo gritou: time sem vergonha. Esse time do Flamengo é sem vergonha? Claro que não. É claro que não. Claro que esse discurso para ganhar viralização na rede social eu já ouvi esse ano. Ah, esse time vagabundo, sem vergonha. É, o time vice-campeão do mundo. Campeão da Libertadores e campeão brasileiro. Fizeram isso. Meu Deus do céu, uma loucura o que é o futebol brasileiro. O que é rede social. Fizeram isso esse ano. Fizeram. E vão continuar fazendo. Porque isso, né, o ódio engaja pra caramba. Mas é claro que esse time não é sem vergonha. É óbvio que esse time não é. Mas eu também entendo que o grito ontem do time sem vergonha era o torcedor ali, ó, galera, vamos, né? Vamos acordar, vamos reagir, vamos fazer o segundo tempo melhor. Acho que era mais um grito de marcar ali um território de insatisfação do que necessariamente dizer que o time é sem vergonha, né? E aí no segundo tempo entra o Arrascaeta muito bem, faz o 100º gol dele com a camisa do Flamengo de pênalti, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. Pedro também entra no segundo tempo, Pedro não entrou bem, Pedro não vem bem, né, nas oportunidades, nos minutos que tem tido em campo, acabou cometendo alguns erros. Samuel Lino gostei um pouco mais, acho que entrou tentando alguma coisa aqui pelo lado esquerdo, e aí já foi um Flamengo melhor. O primeiro tempo mais morno, de um time que começou quente, foi esfriando, e foi passando a cometer muitos erros. E aí, no segundo tempo, a gente viu o Flamengo menos burocrático, com mais movimentação, com mais vontade. E aí a gente fala de erro técnico, o Carrascal fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, saiu e o time melhorou com a entrada, né, dos jogadores no segundo tempo, e aí saíram os 3 gols. E outras oportunidades. O Flamengo teve a oportunidade de fazer o 4º gol, que foi tirado em cima da linha, outras chances surgiram no segundo tempo. Então, segundo tempo do Flamengo ainda não foi nada parecido com o que nós vimos nos melhores momentos do ano passado, mas já foi o segundo tempo muito melhor do que o primeiro tempo. Então, deverzinho de casa para o Felipe Luiz. Como furar a retranca? Porque o Lanús vai vir quinta-feira, meu amigo, para trancar tudo, buscar o empate, catimbar o jogo, esfriar o jogo, irritar. A receita dos caras a gente sabe que é essa. Dever de casa para o Felipe Luiz. O jogo contra o Lanús é um excelente laboratório para aquilo que o Flamengo vai encarar na fase de grupos da Libertadores, né? Contra adversários muito inferiores em qualidade e em investimento e que vão se fechar de tudo que é jeito. E o Flamengo precisa, nesse momento, de 2 palavrinhas: repertório e intensidade. O Flamengo ainda não conseguiu colocar em prática, né, o seu melhor no aspecto físico, na rotação, o que eu ainda entendo por ser um início de temporada, mas está na hora da gente começar a observar uma curva de melhora. Ontem a gente observou no segundo tempo uma curva de melhora, mas contra um adversário muito frágil, convenhamos que é o Madureira. Mas enfim, Flamengo na final do Campeonato Carioca, é só protocolar o segundo jogo. Parabéns, Federação do Rio de Janeiro. 2 jogos, Flamengo. Foi uma atuação pífia, cara. Sem força, sem capacidade técnica, sem organização. O Fluminense deu ao Vasco a oportunidade com o Bernal saindo. Assim, vamos falar a real aqui. Alguém de vocês sentiu falta de um jogador no Fluminense?
O Fluminense parecia que tinha um jogador a menos, porque no clássico Vasco e Flamengo, o Vasco, quando ficou com um a menos, foi claríssimo o Vasco com um a menos. Porque o trabalho do Fernando Diniz é horroroso. O trabalho do superestimado, do treinador, do cara que é o das galáxias, que é o treinador, é o Guardiola dos trópicos, é ridículo, cara. O Vasco não faz conceitos básicos. Ele empilha atacantes e tira o meia de criação. O cara que é o melhor jogador do Vasco para pensar hoje, que era o Rojas, ele tira do jogo. O cara que já tinha dado 2 chutes perigosos de fora da área, sempre tentando pifar um passe, ele tira. Então eu não sei o que passa na cabeça desse senhor, eu não sei realmente, cara. E não vou aqui analisar, porque também não sei o que passa na cabeça da diretoria do Vasco. É o quê? É pro torcedor sofrer? É pro torcedor ficar chateado? Vamos manter o Diniz até o final porque é por convicção? Que não alcança. Olha o Ayrton. Só que aí tu vê, acabou esse primeiro tempo aqui, a torcida do Flamengo começou com um coro de vergonha, 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 time sem vergonha. Quando eu vi essa notícia, eu tive vontade de morrer, tá ligado? Não porque a torcida do Flamengo tá errada, reclamando de barriga cheia. Não, o Flamengo não tá jogando porra nenhuma, eles estão no direito de cobrar. Só que, cara, assim, moleque, eu olho o que tem acontecido com o Vasco hoje, eu vejo isso, eu tenho vontade de morrer, entendeu? Porque aqui eu pego um jogo do Vasco, aí eu vou criticar o Pumita Rodrigues, tô usando um exemplo, e vai ter torcedor do Vasco que vai me linchar, porque ele vai defender o Pumita com unhas e dentes. Se eu pego pra falar do Saldívia, o cara que chegou ontem no Vasco, fez 3 jogos, tem fã-clube. Eu começo a perceber que o problema vai muito além de tudo que a gente comenta e conversa aqui, tá ligado? Entranhou em uma parcela da torcida um negócio que os caras, tipo assim, se comportam oficialmente como se eles torcessem pro Ibis, porra. Ou como se eles fossem da família dos jogadores que alguém reclama. É um negócio que desespera qualquer um. Fudeu, assim, fudeu. Porque, pra além de tudo, de onde deveria começar a cobrança é quem tenta frear qualquer tipo de cobrança. Porra, tu vai reclamar do Lucas Piton, vai ter torcedor do Vasco que vai olhar na tua cara e vai falar assim: você tem que ser mais grato com o Lucas Piton. Fudeu, fudeu, gente, fudeu, fudeu. Pra tirar isso que ficou entranhado é um caminho muito árduo, entendeu? Tô Lucas. Nação, olha, o Felipe Luiz falou ontem na entrevista algo que é fantástico, é um fato. Talvez no Real Madrid exista o mesmo tipo de pressão no Flamengo, porque isso é a instituição Flamengo. Eu reconheço e sei que muitos, em muitos momentos, exageram. O Jorge Hugo falou sobre isso no primeiro take de vídeo, eu concordo com ele. Agora, isso aqui é Flamengo. A pressão é gigantesca. Eu vejo que muitos jogadores do Flamengo, né, têm essa lucidez, como por exemplo o Danilo. Mas hoje mesmo já saiu a notícia que o clima não tá tão bom pelo excesso de cobrança, pô. Então de sacanagem, né? É bom vocês se acostumarem.